Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o livro O Chapeuzinho Amarelo, que quem escreveu foi Chico Buarque, com ilustração do Ziraldo. É esse livrinho aqui. Ele é classificado como infanto-juvenil. Enfim, qual é a história, né, que conta Chapeuzinho Amarelo? E Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina. A Chapeuzinho Amarelo, ela não tem um nome dentro da história, só conhecida como Chapeuzinho Amarelo. Como vocês podem ver na imagem, tem, né, a imagem dela com o Chapeuzinho Amarelo. E ela no começo da história tem muito medo, e muito medo mesmo de qualquer coisa. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. E ela tem muito medo, e principalmente de um lobo. O lobo é o maior medo dela, mesmo ela nunca tendo visto um. E no decorrer da narrativa, ela se depara com um lobo, e ela vê que não dá tão medo assim, que não tem por que ter medo. E daí vem a parte do humor para desconstruir essa ideia do medo. No fim da narrativa, a Chapeuzinho Amarelo já não tem medo do lobo e nem de nenhum outro monstro. E basicamente é isso, é um livro bem curtinho, tem pouquíssimas páginas, olha, é bem fininho. E é justamente para tratar essas questões na infância, na adolescência. De uma criança que possa ter medo de qualquer coisa e que enfrentando, vendo aquilo com humor, de uma outra maneira, rindo desse medo, talvez isso deixe de existir e ela passe a conviver com aquilo tranquilamente. Essa basicamente é a narrativa desse livrinho, do Chapeuzinho Amarelo. E a gente vai dar uma olhada agora em algumas partes do livro que valem muito a pena, principalmente em relação à imagem, à ilustração que Ziraldo fez. Bom, aqui não é a primeira página, não é assim que começa o livro, mas aqui tem um pedaço que vocês podem ver que ela tá com muito medo, né? Como criança costuma ficar, deitada na cama, muitas vezes com coberta por cima, e ela toda encolhidinha ali, numa posição fetal, né? Que a gente diz, bastante medo, e como se ela estivesse vendo todos esses monstros. E essa página, ela ocupa as 2 páginas do livro, aqui como vocês podem ver. E como a ilustração traz essa ideia, né? De olha como o medo toma conta. Ele é a maior parte da página. Aí tem ela bem encolhidinha, bem no canto inferior da página também. E daí o textinho ali dizendo: tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Então, uma vivência muito próxima de praticamente toda criança. Esse começo de enfrentar o mundo, de a imaginação rolando solta. E é bem essa imagem que a gente tem nessas 2 páginas. E que é bastante interessante como a ilustração junto com o texto se fundem para dar esse efeito na gente. Que realmente parece que ela tá com muito medo. Aí aqui numa outra página também que ocupa as 2 páginas, mostrando que na verdade às vezes o medo é uma sombra que vem dela, né? Que ela pode apagar isso, porque não existem essas coisas lá fora. É um reflexo de uma imagem que ela mesma cria e que é possível de tirar. Então essa imagem fica bem clara com isso e também é uma imagem de 2 páginas. O textinho ali, então, que tá escrito, porque ela já contou que o que ela mais tem medo era do lobo, e aqui continua falando do lobo. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Aqui, quando ela encontra o lobo, que pode ser ele não existia, mas ela passa a ver isso, né? E daí a gente pode colocar esse lobo como qualquer coisa. Dá pra tirar o lobo e colocar qualquer outro tipo de medo. Aqui vai depender do medo que a pessoa tem.
E vejam também como é as duas páginas. Aqui eu posso mostrar. Não... E como a ilustração com o que está escrito cria um outro efeito também, que aqui a gente vai ver como ela encontra esse lobo e ela vê que não dá tão medo assim, que não tem motivos para ela ter tanto medo. Então, o que está escrito ali? E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Aqui entra muito uma parte de humor para quebrar esse medo que vinha crescendo da Chapeuzinho e para mostrar como com o humor a gente consegue superar muitos medos. A gente consegue, colocando comédia naquilo que a gente tem medo, vendo aquilo como algo de humor mesmo, aquilo passa a não ter mais esse peso de medo. A gente fica uma coisa que tanto faz, já não me interfere mais. E aqui nessa parte, principalmente, fica muito clara a questão da intertextualidade com o Chapeuzinho Vermelho. Aqui, de novo, também as duas páginas. Esse livro não tem como ver ele, analisar ele de uma forma sem perceber a ilustração, porque a ilustração, com a imagem, com o que está escrito, cria um novo sentido para aquilo. Provavelmente, se tivesse só a parte escrita ou com imagens pequenas, isso não ficaria tão claro. Mas vejam que ainda assim as duas páginas e tem toda essa ideia da construção da imagem com o que está sendo falado. Aqui nessa parte, a Chapeuzinho já superou o medo dela. E em páginas para trás, que eu não mostrei, o lobo ele fica chateado, porque ele tem essa imagem de que é para dar medo. E como assim ela não tem mais medo de mim? Ele não entende o porquê isso. E daí ele começa a gritar que ele é um lobo para ela. E vejam que ele ocupa toda a página para mostrar esse tamanho, para mostrar essa força. E ela no cantinho ali rindo. Tipo, já não tenho medo de você. Isso já é uma comédia para mim. E ele gritando, né? Eu sou um lobo. Então ali o que está escrito é: ele gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho nada. Ele gritou, eu sou um lobo. Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo. Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Então aqui ele vai ficar repetindo que ele é um lobo, que ele é um lobo, que ele é um lobo, e vai dar uma imagem que a gente vai ver aqui no próximo slide, de como o Chico Buarque, por já ser poeta, trabalhar com essa questão da linguagem. E aqui a Chapeuzinho já não se importa mais com esse medo, ela já superou isso, e para ela já tá tudo bem, ele pode ficar falando o tempo que ele quiser, que ele é um lobo, mostrar a boca dele que é imensa e tudo, para ela já não importa mais. Ela já superou isso e já quer brincar de outra coisa, ou seja, aquilo já se tornou uma brincadeira. Ela não consegue mais ver aquilo como medo. E daí aqui é o que eu disse do jogo de palavras. Imaginem vocês falando lobo, 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 chega uma hora que você vai começar a falar bolo. E essa é a construção dessa parte do livro, esse jogo de palavras que Chico Buarque faz, de trocar as sílabas e de gerar um novo sentido. Então aqui vai sendo lobo, lobo, bolo, bolo, até ter o bolo mesmo. E também, de novo, ocupa as duas páginas do livro. E aqui é a parte do humor. É a parte que a Chapeuzinho olha pro lobo e já não importa mais. Porque para ela já aquele medo já acabou, ela já tá dando risada da cara do lobo. E ele se impondo, achando que ele tá ainda sendo o maioral ali. Não, para ela já não importa mais. Então esse jogo de palavras ficou muito legal aqui. Isso dá para você brincar muito com qualquer palavra. A gente vai ver que mais pra frente vai ter mais algumas palavras que
que o Chico Buarque fez essa troca de sílabas e que como a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, no dia a dia de uma criança, de um adolescente, para que ela veja aquilo como uma forma de humor, para que ela dê risada e aquilo não tenha mais tanto efeito na criança. Aqui já é o fim do livrinho. Antes dessa página, ela come o bolo de lobo, ela transforma literalmente o lobo em um bolo, só que daí no fim ela não quer mais comer ele, porque na verdade ela gosta de bolo de chocolate, então de novo o humor para quebrar esse efeito de medo. E daí ela vai brincar de outras coisas, vai brincar com os amiguinhos dela, vai fazer outras coisas. E daí aqui chega um fim que mostra como esse jogo de palavras, de mudar a sílaba, inverter, funciona muito. E aqui de novo, né, como eu disse desde o começo, a imagem junto com o que está escrito e a imagem ocupando todas as duas páginas. E o que está escrito então: mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohai, barata é Tabará, a bruxa virou Chabru e o diabo é Bodiá. Ou seja, aquilo que eu tinha dito já. Esse jogo de palavras que ela passa a fazer uma brincadeira com isso para que ela deixe de ter medo das coisas, para que aquilo se torne uma piada, para que ela olhe para aquela imagem e ri. E é isso que ela faz. Veja que o raio é Ohai, a barata é Tabará, ou seja, tem a troca só de sílabas. A bruxa é Chabru, o diabo é Bodiá. Você pode ir trocando sílabas ou trocando as letras e formar uma palavra nova que não remeta mais ao medo que ela tinha, mas que você escute alguém falando isso e ache engraçado. E esse é a genialidade de Chico Buarque, né, de trabalhar com as palavras e juntamente com as ilustrações de Ziraldo, como isso cria um efeito de sentido incrível. E para terminar aqui, um último slide mostrando essa questão ainda do jogo de palavras, que é muito legal, que Chico Buarque troca as sílabas, as letras, de mais alguns monstros que é muito comum as crianças terem medo. Por exemplo, dragão, tubarão, a coruja, por ela aparecer só à noite, né, ter aqueles olhos muito grandes e fazer, né, aquele barulho bem típico de coruja. E vejam que aqui também é as duas páginas para mostrar esses desenhos bem grandes, bem vivos e fazer sentido junto com o que está escrito. E o que está escrito, então? Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O Gândara, a Jacoru, o Barantu, o Pão Bichopa e todos os Trosmos. Então, veja essa troca de sílabas, como é legal, como cria um efeito de sentido, né? Muito diferente e que você passa a dar risada. Se alguém fala pra você, você tem medo de Gândara, você fica, não sei, né? Eu acho que não, você vai querer dar risada. E é o dragão. É só uma brincadeira com a própria palavra. A jacoru, que é a coruja, o barantu. E vejam que as imagens vão trazendo essas diferenças. A coruja, por exemplo, ela tá deitada como se fosse um morcego. Tipo, corujas não fazem isso. O dragão, ele solta fogo pelo rabo e não pela boca. E a boca dele é uma seta. Então, tipo, além de você ter essa troca de palavras, fazer a imagem desses desenhos, desses monstros, de uma outra maneira. O tubarão, a boca dele fica pro lado de trás, o olho também tipo, tá invertido, até o personagem tá invertido. E o bicho-papão também. Olha ele é grande, mas ele é risível. Você olha pra ele, tem vontade de rir. Olha o tamanhozinho do garfinho que ele tá usando. E veja que embaixo, ali, embaixo do tubarão, em cima do pé do bicho-papão, tá escrito, e todos os trosmons. Então, tipo, Chico Buarque inverteu até a palavra monstros. Pra dar essa quebra mesmo de medo, e tornar aquilo uma coisa pra você dar risada, pra você superar qualquer tipo de medo.
Tchau!